Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Oi, Tariana, tudo bem? Eu te mandei um link a respeito de um veneno que eu posso tomar pra me matar. E eu queria que você olhasse o veneno, fizesse uma avaliação se você acha que ele vai funcionar pra me matar mesmo. Só uma coisa, pode ser que eu vomite e saia muito sangue e coisas saiam pra fora. Você se importa de achar meu corpo desse jeito? Aí, mais tarde, ela liga. Tariana, então também tem essa faca, muito interessante. Eu não sei, eu poderia cortar meu pulso por aqui, poderia cortar aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Seria muito ruim pra você achar meu corpo todo ensanguentado numa poça enorme de sangue? Aí no outro dia ele me mandava um link de uma arma. Tariana, eu poderia estourar meus miolos. O que que você acha? Você se incomodaria de achar os meus miolos estourados na... E eu tipo... Isso, cara. Durante um ano e... mano. Pô, só de lembrar agora, eu me emociono um pouco, sabe? E tipo, ela tentou fazer isso com minhas irmãs. E minhas irmãs só... Isso aí, mãe, pode te matar. E eu não, né? Mas você tinha... Primeiro que você era uma criança, mano. Não, nessa época eu tinha 25 anos de idade já. Ah, mas você é jovem. Mas mesmo Eu vou assim... te falar, porque algumas cascas a gente cria com o tempo. E eu vou te falar, eu falando por mim só, de 25 anos. E eu era bem bobo também, sabe? Então, assim, eu demorei muito. Acho que até hoje eu não tenho capacidade de suportar muita coisa, mas com 25 anos eu era incapaz de suportar qualquer tipo de pressão, percebe? Tipo, de... Sim. Porque eu não tinha casca pra isso óbvio. ainda. Eu ainda não tava... Quem que tem? Talvez até hoje a gente não tenha pra isso, né? Principalmente quando a gente fala de alguém tão próximo, sei lá, uma mãe, um irmão, uma esposa, né? Cara, é uma situação que não dá pra medir isso, não dá pra medir. Essa libertação é necessária, sabe? A gente tava conversando essa semana lá em Minas, eu e um amigo meu que foi casado com a narcisista, e a gente tinha um amigo de infância, sabe? E na casa dele eram 3 filhos. E esse amigo nosso, ele suicidou. A irmã do meio dele não é nada, não é ninguém, ela é invisível. Ele era o que suicidou, era um menino de ouro. Tudo era ele, mas ele não podia ter namorada, ele não podia se relacionar com ninguém. E ele teve vários problemas com droga, porque o cara surtou, mano. Surtou. Ele tentou se suicidar várias vezes, até quando ele conseguiu. O irmão mais velho dele era o bosta, que também se envolveu com droga, mas sempre foi um bosta, sempre foi um zero à esquerda, sempre o bode, foi né? um merda, sabe? E o pai suicidou também. Caramba, mano, que história familiar. Desde, tipo assim, com 5 anos de idade tinha o pai suicidou, sabe? E foram anos e anos sofrendo. E aí a gente foi trocar uma ideia também, semana retrasada, a gente lembrou desse amigo e falou, mano, é certo ali, cara. Ali não tem como ali. A vida que os filhos, o que aconteceu com os 3 filhos, é que negócio, nunca se vai descobrir esse diagnóstico, mas é certo o que aconteceu na vida deles. Uma das coisas até que eu queria complementar sobre a questão dos jovens que você falou, uma das coisas que as pessoas não entendem é tipo assim, quando você sai dessas dinâmicas narcisistas, você sai desempoderado, sem noção do que é certo e errado, do que faz sentido não faz, sem poder pessoal, tá bom? Quando você cresceu numa família narcisista, cara, muita gente fica falando, porque esses jovens aí não conseguem lidar com isso, com aquilo, aquele outro. Nem o jovem vai sair de uma família narcisista tendo estrutura, cara. O que tem de suicídios nos pacientes que eu já tive, que eu tenho? Nessas famílias, meu irmão teve suicídio, eu tentei pela primeira vez com 6 anos de idade. Como é que é? Cara... Sabe, umas situações assim. Então, tipo assim, não espere que uma pessoa saia de uma estrutura familiar dessas com um pingo de estrutura, cara. Com 25, a gente é toda zoada. Você já é zoado porque você não tem o córtex pré-frontal ainda, né? Ele tá se desenvolvendo e lá pros 30 ele vai se desenvolver, né? Mas, tipo, cara, você não desenvolve o córtex pré-frontal normalmente se o tempo inteiro da sua infância você tá com a parte límbica, a parte do cérebro basal ativada, que é a resposta luto-fuga. Porque você tá literalmente tirando energia do desenvolvimento do seu córtex pré-frontal e colocando
nessa resposta que vai se tornar automatizada, porque o teu corpo tá entendendo. Bom, eu acho que eu vivo num lugar que tem muito perigo, né? Então vou ter que constantemente estar nessa situação. Então você desvia a energia do desenvolvimento de uma parte do cérebro para outra parte do cérebro. Pessoas vítimas de narcisistas, elas têm que passar anos desenvolvendo essa capacidade de pausar, de ficar calma, de pensar de forma lúcida, de tomar um passo centrado. Porque, tipo assim, a pessoa sai toda desestruturada ou depressiva. Nem tem mais energia pra nada, não reage mais pra nada. É uma reconstrução cerebral. Abuso psicológico causa dano cerebral. Você entendeu? Isso que se eu for uma adulta sem dano cerebral e casar com um narcisista, eu vou ficar com dano cerebral. E uma criança que cresceu nesse ambiente. Você entendeu? Ela foi forjada dessa Ela foi forma. forjada desse jeito. Por isso que famílias narcisistas são berço de pessoas com transtorno de personalidade, de humor, de não sei o quê. Você entendeu? É praticamente impossível que seja de outra forma. Porque, por mais que a criança não tenha, vamos pensar geneticamente nada sobre isso, e pensando no indivíduo como biopsicossocial que ele é, Isso. né? Então ele vai ter a parte biológica, a parte psíquica e a social dele. Então, tanto a parte social que vai interagir totalmente com a família dele ali, vai influenciar diretamente. A menos que ele saia muito cedo ou que tenha um tratamento reversível, não sei se tem uma forma de reverter todo esse processo depois que ele acontece, ele vai estar fadado ao sofrimento. Isso, ele vai estar fadado ao sofrimento. E aqui eu queria pausar e falar sobre tratamento, né? Então, assim, tanto para pessoas que têm transtorno de personalidade, quanto para as pessoas que lidam com quem tem transtorno de personalidade e tem seus próprios traumas complexos, é possível melhoria. É possível melhoria gigante. Mas tem uma trajetória de anos. Você entendeu? E as pessoas desistem. Porque a parte do cérebro que tem paciência é a parte do cérebro que não está desenvolvida, que é o córtex pré-frontal. Trauma faz a pessoa não usar essa parte. Então ela só consegue lidar com o perigo que está na frente, porque o corpo entende que tem um leão na sua frente agora. Você não vai ficar planejando para o futuro. Você planeja para o futuro quando você não está sobrevivendo. Então, inclusive, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, tipo assim, é raro, tá? Uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista chegar num ponto de entender que ela tem que fazer tratamento. Isso é raro, correto? Mas está acontecendo com cada vez mais frequência por causa dessa enxurrada de informação. Comenta, curte, comenta. Porque a gente tá falando mais sobre isso. Isso. Porque a gente tá falando mais sobre isso. Então, já tem muito mais pessoas que são narcisistas, que estão sendo diagnosticadas, ou que estão se identificando no espectro do narcisismo. E dentre essas pessoas, algumas, e ainda uma porcentagem mínima, correto? Mas eu vou mencionar porque é relevante. Algumas estão entrando em colapso. Entrar em colapso é quando o indivíduo narcisista tem tanta perda, tanto baque por causa dos comportamentos dele. Ele perde amigo, perde emprego, perde tudo. Aí ele entra em depressão. Aí ele começa a pensar, putz, eu acho que... O fundo do poço. É o subsolo do fundo do poço. O fundo do poço ele ainda consegue levantar. O subsolo do fundo do poço, quando ele quer se matar, uma parcelinha desses narcisistas entende que ele tem transtorno de personalidade e que ele pode fazer tratamento. Dessa parcelinha minúscula dessas pessoas que chegam em colapso e eles entram em contato comigo e falam, Tari, gostaria de fazer tratamento com alguém treinado por você. Sou narcisista, já tive meu colapso, tá? Porque eles já sabem as informações. Caralho. Né? Então, e tipo assim, quando o pessoal fala, quero fazer tratamento com alguém treinado por você, porque eu tô com um projeto de individuação, que é um programa de 6 meses para treinar pessoas que lidam com sobreviventes de narcisistas, e entre esses sobreviventes você vai achar narcisistas. Ou pessoas no espectro do narcisismo, né? Esse é o ser? Não tem nada a ver com o ser. Não, a Sociedade do Eu Real é outro programa. Tá. Esse é o projeto de individuação. Quando eu falo que eu tô treinando terapeutas para isso, não é porque a gente tem cura pro narcisismo, por favor, né? Não pense assim. É tipo um freio. Eu estou ajudando os profissionais que não têm embasamento teórico, eles não entendem. O Brasil não entende o que é narcisismo. Isso não tá em lugar nenhum. Isso. Né? Na faculdade não tem isso. Até né? tem, mas de uma forma rasa. Tipo, as pessoas estudam os transtornos de personalidade de uma forma muito rasa. E ninguém estuda como o transtorno de personalidade impacta quem tá por volta. E destrói quem tá por volta. Entendeu? Então, o objetivo do projeto de individuação é dar embasamento teórico
inclusive de coisas que eu tenho que traduzir, porque não tem em português, não é? Graças a Deus eu falo inglês, eu posso fazer essas traduções. E competências técnicas, que foram criadas por especialistas no tratamento desses transtornos, que são as mais modernas nos últimos 40 anos, como, enfim, sistemas internos familiares, terapia do esquema, coisas assim que são especificamente para transtorno de personalidade ou personalidades fragmentadas. E eu quero dar esse embasamento para as pessoas, não porque elas vão fazer milagre com narcisistas, mas porque elas vão saber não estigmatizar, não julgar, não olhar com cara de nojo. Porque a limitação para o tratamento do narcisista não é só o narcisista, somos nós terapeutas. Nós olhamos com cara de nojo, de raiva. O que você tem? Ai, como você é vítima. E a gente não sabe ler o que a gente está falando. Terapeutas não sabem identificar narcisistas. Então, a ideia desse projeto é dar esse embasamento para a pessoa que está nesse espectro e também para quem lida com pessoas que estão nesse espectro conseguir não ser julgado. Porque é uma doença. É uma doença. Assim, o narcisista, ele não tem controle nenhum do que ele está fazendo. Ele não tem. Ele age mentalmente, ele planeja, mas não é um controle. Vamos lá. No fundo, eles têm escolha. Sim. E eles falam isso. Gente, a gente é narcisista, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. A gente tem escolha, tá? O que eles não têm é a capacidade de fazer escolhas melhores. Por quê? Porque você só age de forma centrada se suas respostas emocionais estão centradas. E eles não sabem fazer isso. Eles não sabem regular as respostas emocionais. Então, mesmo que tenha uma voz no fundo da cabeça falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso, a resposta emocional desregulada toma conta da personalidade. Sacou? E a não ser que o narcisista tenha um traço de personalidade que é o maquiavelianismo, que é o pausar e planejar. E sabe? Não é todo narcisista que tem isso. Inclusive... O planejar ser mal, assim, quero... A isso maldade é um traço a mais. todo custo, Isso, assim. isso é um traço a mais, que alguns narcisistas têm. Que é o que já tá no psiquiatra É total. o nível hard do tá... hard. Isso aí. No espectro da psicopatia, você tá falando? Então, olha que interessante. Você pode achar um narcisista que é mais narcisista, ou tá mais alto no espectro do narcisismo, do que um psicopata tá no espectro da psicopatia. E aí, esse psicopata pode ser mais fácil de você lidar do que esse narcisista, porque depende do espectro. Você entendeu? De onde a pessoa tá no espectro. E do momento dela, se ela teve colapso ou não, o quanto que ela tá consciente, não é, das coisas. Então, como eu falei, a maior parte do comportamento do narcisista, mesmo de fazer mal, mesmo de se vingar, é impulsivo. É como se fosse um adicto. Ele sabe que não pode É usar a exatamente droga, a mesma coisa. mas ele não consegue não seguir para aquele rumo. Exatamente, ele não consegue. É esse nível de dificuldade. Então não é que a pessoa não sabe. Ela sabe que ela tá te machucando. Ela não consegue barrar. Mas ela sofre com isso. O narcisista sofre com a pessoa que ele é. Então veja bem. A falta empática que acontece no narcisismo não é necessariamente sempre que a pessoa nasceu sem empatia. Existem formas de perdermos empatia ao longo da vida. Então, alguns narcisistas, na verdade, eles relatam o contrário. E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí! E entra no nosso link que está aqui na descrição